Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e não acredite, não dê trela para uma pessoa que chega para vocês e fala que existe ciência de branco, ciência de negro, ciência de asiático, ciência de indígena e etc. Tá certo? Isso não existe. Pois é, gente, o meu último vídeo, que na verdade não foi bem um vídeo normal, né, foi uma live, foi falando sobre aquele caso que tinha sido, sei lá, destruído uma rede de neblina que estava captando pássaros na Ilha Grande, tá? Saiu até uma reportagem na BBC. Eu não li a reportagem, mas disseram que citaram até o meu último vídeo, então eu fico bastante feliz de ter contribuído para esse debate, para essa discussão. Esse negócio que eu ouvi com muita frequência, que veio depois disso, inclusive, falando sobre a ciência dos brancos, isso me deixou muito preocupado e é por isso que eu acho que é importante fazer mais um vídeo esclarecendo isso. Novamente, a gente não sobrevive sem os merchans, então aqui tá a camiseta da Doppel Store com frase do Carl Sagan, né? Que é muito bonita, né? Em algum lugar há algo extraordinário para ser esperando para ser descoberto, né? Algo incrível esperando para ser descoberto. Aqui embaixo o link com desconto. Evolukit também, móveis modulares extremamente fáceis de montar. Se vocês quiserem também comprar com desconto, aqui embaixo também na descrição. Vejam também, é importante dar esse aviso, né? Se vocês estão inscritos no meu canal e se o joinha de vocês está indo, porque o YouTube está desinscrevendo muita gente, involuntariamente, né? A pessoa que se desinscreve porque quer, aí, é claro, é a escolha dela. Agora, tem muita gente que era inscrito e de repente não tá mais e não sabia. Tem muita gente que dá o joinha e dá o F5 mais de uma vez, o joinha não vai. E eu descobri, eu falei com o pessoal da Google essa semana, que apenas 2,5% das minhas visualizações vem através das notificações do Google. Ok, pode ser que alguma pessoa tenha sido notificada e ao mesmo tempo tenha acessado o vídeo por outro motivo, né, de outra maneira, sem olhar a notificação. Mas 2,5 é muito pouco. Então, a minha recomendação é que se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu canal, que você ative o maldito sininho que fica do lado da barra de inscrição. No celular eu não lembro agora onde é que fica, mas vocês procuram lá que ele fica bastante fácil de achar. Se vocês não ativarem o sininho, não recebe a notificação. E muita gente às vezes chega pra mim e fala: nossa, Pirula, eu gosto muito do teu canal, pena que faz tempo que você não posta vídeo. Eu falo: pô, postei vídeo semana passada, quer dizer, a pessoa não fica sabendo. Óbvio, pode ser que seja uma pessoa distraída, mas por via das dúvidas é melhor vocês darem uma conferida, tá certo? Apresentação em Brasília, dia 7 e 8 agora de julho, as duas, vou fazer as duas, tá? Num dia eu vou fazer um sujeito chamado Pirula e na outra a ciência só está certa quando concorda comigo. Link pra compra aqui embaixo, então tá certo, fim dos merchans, vamos falar agora sobre essa questão de ciência branca, ou ciência indígena, ou ciência negra e etc. Se você for olhar em língua portuguesa, ciência significa conhecimento, né? Tanto é que, tomei ciência desse tipo de coisa, né? Você vai assinar algum papel, alguma coisa assim. Tomar ciência não quer dizer que você é um cientista, quer dizer apenas que você descobriu alguma coisa, que você tomou conhecimento de alguma coisa. Mas a ciência mesmo, ocidental, foi talvez a melhor coisa, a coisa mais extraordinária que a humanidade já inventou. Isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, eu estava lendo um livro sobre a ciência no Japão, e quando você teve o contato do Ocidente com o Oriente, os japoneses e os chineses não titubearam nem um pouco em abraçar a ciência ocidental. Teve muita coisa que os chineses e japoneses mantiveram das suas próprias culturas, mas quando eles olharam o método científico, a tecnologia desenvolvida através do método científico, a maneira de ver o mundo e como facilitava as descobertas você usar o método científico de maneira adequada, eles falaram: por que a gente vai ficar dando murro em ponta de faca? Eles são melhores que a gente nesse aspecto. Vamos manter conosco o que tem de melhor da nossa cultura e vamos absorver o que tem de melhor da cultura dos outros. E a ciência foi uma das coisas que eles absorveram. Ok, isso foi século XIX. Você ainda tinha aquela ciência extremamente positivista, extremamente dura, né, digamos assim, né, de você estabelecer leis e essas coisas, que eu até comentei um pouco naquele meu vídeo falando sobre pseudociência, né, que eu recomendo até o livro do professor Ronaldo. E essa ciência positivista foi uma ciência que acabou gerando, obviamente, muito descompassos éticos, né? E é claro, porque a ciência vai avançando à medida que ela vai conhecendo cada vez mais coisas. Então, no começo, você tinha uma questão ética que envolvia a sociedade, e o cientista fazendo parte dessa sociedade não tinha como se eximir desse tipo de coisa. Então, numa época em que a escravidão era ok, você começa a colocar essas diferenças de etnia, então falar que, por exemplo, sei lá, os brancos europeus são mais inteligentes do que os africanos, do que os aborígenes, do que os indígenas, etc. Ou que apenas os brancos europeus são uma espécie, e aí você tem outras espécies de seres humanos pelo planeta, o Homo japônico, o Homo africano, o Homo americano, etc. Então, todas essas coisas
foram no engatinhar da ciência ocidental, acabaram hoje se mostrando não só falhas, como também antiéticas. Elas foram usadas para justificar racismo, foram usadas para justificar perseguições, limpezas étnicas e uma série de coisas. Por isso que quando surgiu o movimento falsificacionista, né, que foi desenvolvido pelo Karl Popper, as coisas mudaram um pouco de figura, porque a gente tem que colocar o princípio de demarcação científica com coisas que são passíveis de teste, e não simplesmente coisas que você acha que estão certas, que você acha que estão erradas, tá? Se você simplesmente acha isso, por definição, não é ciência. Eu não vou ficar explicando mais sobre isso, porque tem um vídeo super recente do meu canal falando sobre isso, sobre pseudociência. Vou colocar aqui no izinho, vou colocar aqui na descrição, vou colocar nas telas finais, então não tem motivo para você não ver esse maldito vídeo se você ainda não tiver visto. E aí a gente chega na ciência dos índios, né, que no caso foi o que foi discutido, porque a pessoa que retirou aquelas redes de neblina lá na Ilha Grande é de uma origem indígena e defende os movimentos indígenas. Naquela minha live eu falei que eu geralmente sou a favor dos movimentos indígenas, que eu acho que eles têm sim que ter muito respeito das pessoas, que é uma das minorias mais odiadas do Brasil e das que têm menos direitos, inclusive por causa dessa questão muito peculiar que são as sociedades indígenas, porque são um modelo de sociedade diferente do nosso. Todo tipo de encontro de sociedades diferentes geralmente acaba em tragédia, e se não acaba em tragédia, acaba com uma sobreposição de uma sociedade em cima da outra. Tem aquela história lá dos irmãos Vilas Boas, que eles falaram assim, ó, é impossível manter isolados os indígenas, então o que a gente tem que fazer é fazer o contato com eles o quanto antes, para fazer com que esse contato entre os brancos e os indígenas seja o mínimo traumático possível. E é engraçado porque no filme que eles fizeram sobre os irmãos Vilas Boas, as pessoas que falam sobre homem branco e indígena são propositalmente atores negros, né, demonstrando que você tem ali uma questão psicológica muito forte, né, por causa da cultura, né, da sociedade, enquanto que os indígenas são outra sociedade, né? Na verdade, na África, os africanos possuem outras sociedades, mas como eles vieram para cá há muitos séculos atrás e os descendentes deles já foram aculturados aqui, foram arrancados das suas sociedades originais lá na África. Lá na década de 50, 60, quando passa-se o filme, esses negros, na verdade, são como se fossem os brancos, né? A diferença aí não é tanto a cor da pele, e sim a sociedade em que eles estão inseridos. Então eu achei isso daí um detalhe muito interessante que abordou no filme lá dos Irmãos Vilas Boas. E eu tenho vídeos falando sobre isso, tenho 3 vídeos falando sobre isso. Vou ver se eu consigo linkar em algum lugar aqui os 3. E aí levantou-se essa discussão sobre a ciência branca, porque a ciência indígena, ela não maltratava o meio ambiente, ela tinha uma relação boa com os animais, não precisava matar bicho nenhum, e essas coisas assim. Bom, poderia falar coisas óbvias do tipo que matava muita coisa assim, porque os índios precisavam comer, né? Então também mata peixe, mata anta, mata onça se atacar algum lugar. Os índios plantavam mandioca, então eles queimavam algumas partes, né, de floresta, o que também matava não só plantas como bichos. Então são as duas falácias, a falácia moralista e a falácia naturalista. Eu acabo combatendo muito a falácia de que os índios não merecem direito nenhum, porque é uma falácia, e a gente acaba esquecendo que tem a outra falácia, que é a falácia do bom selvagem, né, de que o índio é santo e que ele não faz besteira. Não é assim, tá? Então não existe essa coisa completamente pacífica. Isso daí, inclusive, tem um vídeo do canal Revisão que eu narrei, que foi muito legal, sobre a questão indígena. Foi um historiador, inclusive, que fez o roteiro, né, eu só narrei, em que ele falava isso, né, você teve essa quebra da história do mito do bom selvagem ainda no ano de 1600, tal, quando começaram os jesuítas a vir para o Brasil, etc. Eu poderia ficar falando um tempão sobre como essa definição de ciência indígena não condiz com a realidade, mas eu vou falar só uma coisa, que é o mais importante. Não é ciência. Ciência é uma só. Por um acaso, foi descoberta pelos europeus, pelos homens brancos. A gente pode entrar numa série de discussões aqui, pode falar, ler o livro Sapiens lá do Yuval Harari, tem o Guerra, Germes e Aço do Jared Diamond, que são livros que tentam elocubrar por que é que os europeus que foram os grupos que desenvolveram a ciência e o pensamento científico. Eu vou deixar aqui embaixo o link para compra desses livros se vocês não tiverem lido eles ainda, mas vale a pena ler. Essa é a ciência. A ciência que estabelece o princípio de teste, em que para você saber se determinada coisa é verdadeira ou não, condiz com a realidade ou não, você vai isolar as variáveis, fazer um teste, e esse teste vai dizer se aquilo lá é um efeito psicológico, se aquilo lá é a realidade, se aquilo lá é a realidade, porém não exatamente aquilo que se pensava, mas só um pedaço, e vai estabelecer se aquilo realmente condiz com um fenômeno que é reprodutível, ou seja, que você consegue repetir em outras circunstâncias, ou se simplesmente foi uma coincidência. Então,
Este método, só a ciência ocidental, digamos assim, porque é até meio bizarro chamar índios de não ocidentais, né, sendo que é o continente mais ocidental que tem, mas enfim, a ciência europeia é que desenvolveu isso. E foi isso que deu certo, foi isso que funcionou, com suas escorregadas éticas, com seus desvios de conduta, mas que a longo prazo funciona. O que essas pessoas estão chamando de ciência indígena, na verdade, é sabedoria ou conhecimento popular das etnias indígenas. Não é ciência, a menos que você esteja usando a palavra ciência como sinônimo de conhecimento, que é aquele sentido popular que você usa quando você vai assinar um documento, tipo, estou ciente disso, tomei ciência de tal coisa. Porém, no ponto de vista estritamente científico, que a gente chama hoje, não é ciência. Ah, quer dizer que nada do que os índios descobriram vale de alguma coisa. Mentira! Você tem estudos que são realizados por universidades não só gringas como nacionais há décadas em aldeias indígenas. Por quê? Porque como eles estão em contato muito maior, há muito mais tempo, pelo menos aí há 8.000 anos, algumas etnias aqui no Brasil, há muito mais tempo com a natureza envolvida ali, com os tipos de plantas, os tipos de animais, às vezes eles conseguem identificar com mais facilidade. Por acerto e erro, é bem provável que eles tenham efetivamente descoberto algumas propriedades de algumas plantas, de alguns animais que podem curar certas doenças ou que podem amenizar certos sintomas. Então, quando você vai ver isso à luz da ciência de verdade, que é a ciência que consegue traduzir de melhor maneira que a gente conseguiu até hoje na humanidade a realidade, a gente vê que não é porque o índio usava determinada planta para tal coisa que funcionava para tal coisa. Isso implicava que vários médicos, especialistas, enfim, indigenistas, tal, fossem para a aldeia, vissem como era feito o uso daquela substância, porque é mais importante às vezes do que a substância era o preparo que ela era feita antes, tá? Determinada planta, tal. E aí sim, você pega o princípio ativo, você pega o composto, vai no laboratório, faz um isolamento, primeiro com cultura de célula, depois in vitro, depois você faz com animal de teste, depois você faz para ser humano, todo aquele procedimento que o pessoal quis pular lá na questão da fosfetanolamina e volta para o Instituto Royal que eu já vou abordar. Tudo isso daí você vai passar e às vezes acontecia de realmente o conhecimento indígena estar coberto de razão e que determinado composto era realmente útil para isso. Porém, os indígenas, assim como qualquer ser humano, eram e são vítimas de viés de confirmação, que eu expliquei também naquele meu vídeo sobre pseudociência, recomendando o livro do professor Ronaldo. O que significa? Por um acaso, um dia o índio comeu tal graminha e ele achou que se curou de determinada coisa, sei lá, de um machucado no pé, de tristeza, de dor de barriga, etc. Ele vai associar aquilo como algo certo, e ele vai, cada vez que ele tiver uma dor de barriga, usar aquilo lá, vai descartar as vezes que não funcionou, e vai pegar só as que funcionou. Se esse indivíduo tiver alguma relevância dentro da aldeia, ele vai conseguir convencer outras pessoas disso. E não necessariamente aquilo funciona, tá? Porque você não fez o teste adequado, e aí teve vários exemplos de que algumas substâncias indígenas, ou alguns rituais indígenas foram testados, e eles não funcionavam em nada, era apenas placebo, era apenas viés de confirmação, enfim, não havia um produto real ali, um composto ativo que realmente curasse alguma coisa. Você tem que lembrar que se dependesse da ciência indígena, mas do conhecimento indígena, hoje provavelmente não existiria nenhum índio para contar a história. Hoje os índios são vacinados, hoje os índios tomam antibiótico. Você não tinha isso até pouco tempo atrás. O que acontecia com os índios? Eles morriam. E eu não estou falando aqui que os índios não sabiam de nada ou que a nossa sociedade é melhor que a deles, tá? Não entendo que eu estou fazendo aqui juízo de valor. Eu estou apenas dizendo que a nossa ciência funciona, porque ela tem mecanismos de autocorreção que faz com que ela consiga descobrir qual é a realidade ou algo mais próximo da realidade do que qualquer outro tipo de sistema de conhecimento que a gente inventou, incluindo esses conhecimentos populares, essas coisas mais vinculadas com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas, de observação, tal, essa coisa mais intuitiva, incluindo o conhecimento dos povos originários, né, que é assim que eles chamaram. Antes dos europeus chegarem aqui, se um indígena ficava com um machucado no pé e tinha uma infecção, ele perdia o pé, ele morria de infecção. Quem descobriu que existiam bactérias que infectavam aquele machucado e foi a ciência do branco, foi a ciência europeia, sabe? Quem desenvolveu o antibiótico, tá? Ainda que o primeiro antibiótico tenha sido desenvolvido por acaso, mas não importa, porque
todos os outros que vieram depois foram desenvolvidos seguindo o método científico, que é o que é capaz de matar uma infecção, caso você não tenha tido a chance de lavar o machucado com água e sabão, evitando que você perdesse o pé, foi a ciência do europeu. Porque é a única ciência que existe. É a única ciência, no sentido de ser maiúsculo, que a gente pode chamar de ciência. É isso que eu tô querendo deixar muito claro para vocês. Tome muito cuidado, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu preciso repetir aqui. Quando alguém vier falar de ciência de branco, a pessoa pode, obviamente, fazer as críticas necessárias com relação à ciência. Os cientistas, né, que compunham a academia científica durante décadas foram racistas, escravocratas, foram eugenistas, tá? Hoje ainda existem críticas muito pesadas ao meio acadêmico porque ele ainda é dominado por brancos, dominado por homens, sabe? Por pessoas que possuem um certo autoritarismo que já não deveria mais existir, enfim, que não dá oportunidade para todos. Você pode fazer uma série de críticas a uma série de aspectos da ciência ou do meio científico, certo? Do meio acadêmico, dos cientistas como indivíduos. Agora, a ferramenta ciência, o método científico, isso não dá para você dizer que não funciona. É a coisa mais brilhante que a humanidade já inventou, e quem inventou isso foram os europeus. Fim. Aceita que dói menos, não tem o que falar. E é a única ciência que a gente tem. Então não tem ciência de branco, ciência de negro, ciência de índio. Nessas horas é melhor agir que nem os chineses e os japoneses, sabe? Que tinham uma cultura avançadíssima, tinha uma sociedade avançadíssima quando os europeus chegaram lá. Mas eles não tinham desenvolvido ciência. E quando eles viram a ciência do europeu, eles falaram, vamos abraçar isso aqui, os caras estão certos nisso aqui. Precisa cagar em cima da ciência, precisa não admitir que a ciência do homem branco realmente funciona, sabe? Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. É perigoso, isso é muito perigoso, porque aí ficou aquela coisa, os cientistas não querem desenvolver um novo método para caçar os passarinhos. Gente, era exatamente isso que era a rede de neblina. Era um método melhor do que o que tinha antes. A única crítica que eu vi que faria sentido é quando eles falaram que você tinha que ficar 20 minutos no máximo entre uma visita e outra na rede, e se deu tempo do pessoal tirar os passarinhos de lá é porque o pessoal fez uma janela um pouco maior. Então pode ser que os cientistas tenham sido descuidados ali mesmo em algum momento, mas isso não justifica você ir lá e destruir tudo, isso não quer dizer que não é um bom método de coleta. Agora, adianta argumentar com pessoas que dizem que qualquer tipo de alteração no ambiente que você precise fazer para conseguir preservar uma espécie, seja coletando alguns materiais e colocando em coleção, e por isso esses indivíduos precisam ser mortos, seja capturando eles para anilhar, pesar, medir, essas coisas que era o que o pessoal estava fazendo em Ilha Grande. Se a pessoa acha que tudo isso é crueldade, esta pessoa é uma fanática, porque aí entra o outro viés cognitivo. Se ela vê que um aspecto da realidade não se encaixa naquilo que ela acredita, ou ela ignora aquele aspecto, ou ela fala que aquilo é uma exceção, enfim, aquilo que eu já falei no outro vídeo. Então, teve toda aquela discussão na época do Instituto Royal sobre os testes em animais que não deveriam ser feitos e tal. O que eu falei naquela época? Eu falei, os testes em animais foram as melhores maneiras que a gente descobriu para isolar as variáveis necessárias. Não concorda com os testes em animais? Acha que é sacanagem com o bicho? Desenvolve um método melhor. É assim que a gente consegue fazer a ciência avançar. Não é estagnando a ciência e impedindo ela de trabalhar. E isso é uma coisa muito interessante porque várias pessoas desenvolveram métodos que são substitutos, pelo menos boa parte dos testes em animais, de 2012 para cá. Eu recebo todo ano, pelo menos a cada 6 meses, eu recebo uma notícia dizendo, olha, desenvolveram um método aqui, um usa negócio em 3D, o outro é um tipo de cultura de células que é diferente, tal, não sei o quê, que você não precisa mais do N-amostral que você precisava antes de testes em animais, você usa só 3 ao invés de 30, que você nem precisa às vezes. Cara, isso é genial. Isso é extraordinário, é exatamente isso que a gente precisa. As pessoas que se sentem incomodadas com certas coisas desenvolvam métodos melhores. Se você está incomodado com a forma como são capturados os passarinhos, desenvolve um jeito diferente. Olha aí quanta coisa que você pode fazer para ter uma vida útil e produtiva para a ciência. Desenvolve um método melhor para capturar passarinho, sem precisar enroscar ele numa rede, sem ter que ficar de 20 em 20 minutos indo lá para olhar a rede. Quando a gente está falando nesse nível, 10 anos trabalhando, vale muito mais do que 10 anos reclamando. Porque no caso da Ilha Grande, especificamente, você vai dificultar a sobrevivência das próprias espécies de aves que estão lá, como disse muito bem o Slow no vídeo dele. Quando eu citei o Instituto Royal na minha live, comentando, né, que existia uma semelhança muito grande entre esse caso agora e o caso do Instituto Royal, um monte de gente veio falar, não, é diferente, porque no caso do Instituto Royal tinha um monte de irregularidades, os ativistas estavam certos. Eles não estavam certos! Não venham me falar que eles estavam certos, porque eles não estavam.
Aqueles ativistas, eles não sabiam as peculiaridades de cada um daqueles indivíduos. Se tinham irregularidades, e já tinham indicado que alguns animais não estavam adequadamente acomodados, etc e tal, isso tinha que ser consertado e não fechado o lugar. Tinha bicho que não era mais usado em pesquisa, que ninguém fazia mais teste nele, que os funcionários do Royal adotavam, que os funcionários do Royal cuidavam até ele morrer de velho, sabe? Virava um pet, virava um bichinho para cuidar, sabe? Eles punham para adoção, eles tomavam muito mais cuidados, eles eram até bastante humanos, eles não enxergavam aqueles cachorros como números. Você fazer um resgate daqueles de maneira completamente acéfala, de maneira completamente histérica, sem saber a realidade de cada um. Tinha cachorro que estava tomando remédio, resgatou, ninguém sabe o que ele tem que fazer exame, morreu o cachorro. Claro, você tirou a porcaria do remédio do cachorro. Tinha cachorro que estava com, prótese na boca. Ah, nossa, isso é tortura, arranca a porcaria da prótese, caiu a boca do cachorro, porque o veterinário já tinha estudado aquilo ali. Gente do céu, não me venha defender aquela invasão do Instituto Royal. Por mais irregularidades que aquele instituto tivesse, nada justifica aquela sandice que foi feita. Do mesmo jeito que por mais que tivesse algum erro ali na colocação daquela rede de neblina ali na Ilha Grande, não justifica entrar lá e ficar destruindo a rede, não justifica ficar falando esse discursinho maluco de ciência de branco, que é uma ciência malvada, que é uma ciência torturadora, que não quer descobrir coisas novas, porque isso entra no discurso conspiratório, sabe? A mesma coisa que aconteceu com a falcetanolamina lá, de que a ciência não deixa as pessoas descobrirem a verdade da cura do câncer, porque eles querem faturar milhões na indústria farmacêutica. Sabe, é um discurso maluco. É um discurso completamente maluco e perigoso. A gente já está, como eu falei no outro vídeo, diminuindo absurdamente a necessidade de animais de coleta. Então a gente pega DNA, pega uma amostra de tecido, mas tudo isso envolve captura. E essa captura precisa ser feita de algum jeito, seja uma armadilha, seja uma rede de neblina. O pessoal faz comparações como se, imagina que a gente tivesse que matar um africano para conseguir fazer a abolição da escravatura, pegar um indivíduo e matar, e se fosse você, e se fosse não sei o quê. E as pessoas confundem consciência com ciência. A ciência é a capacidade de entender o que está acontecendo e sofrer. A consciência é você saber que você sabe, é você elocubrar ideias complexas, é você conseguir ter ideias simbólicas. Isso, os outros animais, até onde a gente saiba, talvez com exceção do chimpanzé e do golfinho, não conseguem fazer. Tá? Não é pra ficar matando, torturando aos montes e tal, não sei o que, até porque não tem tortura envolvida nisso, mas tudo bem, o pessoal usa essa palavra de maneira leviana, digamos assim, mas tudo bem. Esse indivíduo, na natureza, ele vai morrer. Ele não vai viver até ficar velho, dificilmente vai acontecer isso. E quando ele morrer, ele vai morrer até talvez com mais dor e mais crueldade, vindo de um predador ou alguma coisa assim, ou de alguma doença, do que ele ser eutanasiado através de um cientista. Ou porque ele foi capturado, ficou 10 minutos passando estresse numa rede e depois foi solto de novo. Então, ainda que você considere uma questão ética delicada, não tem como você ficar fazendo comparações com o período escravagista, com coisas dos seres humanos, etc e tal. Como eu falei, talvez com exceção para o golfinho e para o chimpanzé. É impossível você dialogar com pessoas que acham que é tudo antiético per partito preso, né? Tipo, por princípio, por teimosia. Tipo, a pessoa, ela acredita naquilo, então aquilo já é antiético de qualquer jeito. Então, uma pessoa que fala, por exemplo, sei lá, que o gay não pode se relacionar com alguém do mesmo sexo porque Deus proíbe, e eu sei disso porque tá na Bíblia, essa pessoa você não vai conseguir argumentar com argumentos lógicos ou racionais, porque ela não está partindo de uma lógica racional, ela está partindo de uma lógica de fé cega num livro, ela não está aberta a discussões. Se a pessoa tem uma visão ética na qual é inconcebível matar qualquer animal, ou sei lá, fazer qualquer tipo de coisa com qualquer animal, essa pessoa você não vai conseguir convencer com argumentos racionais, tá? Ela não quer ser convencida. O que você pode fazer é apontar as incongruências dela, certo? Falar, é impossível viver sem matar nada, tá? Como eu falei naquele meu vídeo sobre morte e dor. Você sempre vai matar alguma coisa. Tipo, a cenoura que você está comendo, a batata que você está comendo foi plantada num lugar que foi desmatado e matou um monte de bicho. O procedimento que trouxe a cenoura do campo até chegar na cidade foi feito através de asfalto, com rodovia, não sei o que, lá que matou um monte de bicho. Você pisa em bichos o tempo todo, que você não vai ficar olhando e tal, você sempre vai matar bicho. E também tem muito argumento errado, muita falácia que o pessoal usa, mas aí é principalmente para debater contra vegano, né? O pessoal tem uma raiva de vegano, que é uma coisa também que é extraordinária.
extraordinário. Eu não entendo por que tem tanto ódio assim do veganismo. Quer dizer, eu entendo, eu posso até discutir sobre isso em outros vídeos, tá? Sendo que nem todo vegano é esse maluco que acha que a gente não pode matar nada. Se for pra fazer assim, faz que nem os jainistas lá da Índia, lá, que os caras andam com uma vassoura pra tirar inseto da frente porque eles não querem matar. Mas os jainistas, que eu saiba, não atrapalham a pesquisa de ninguém. A difusão dessa ideia de que existe uma ciência boa, que é feita de maneira completamente aleatória, e a ciência ruim, que é feita pelo branco, não sei o que, não sei o que lá. Eu vi isso daí num vídeo que eu não vou achar, e acho que era algum movimento negro, alguma coisa assim, do pessoal também falando que não precisava fazer teste em animal, que isso era ciência de branco. Quando alguém fala uma coisa desse tipo, é porque a ideologia dessa pessoa está beirando a doença. É preciso tomar muito cuidado para o discurso das pessoas não descambar para esse tipo de loucura. Não existe ciência do branco, ciência do negro, ciência do índio. Tá? Ciência, com C maiúsculo, é uma só, que por um acaso, por uma série de fatores, foi desenvolvida pelo europeu. Hoje, ao invés de ficar brigando para que não seja aplicada a ciência do europeu, a gente tem que brigar para que ela seja inclusiva, para que ela inclua os negros, os indígenas, os asiáticos, os aborígenes e etc. Para que mais pessoas de outras etnias, de outros grupos, né, da humanidade possam ser colocados na ciência e possam, obviamente, fazer sua pesquisa, às vezes com a facilidade de morar em determinadas regiões e tal. Eu acho que isso é que é o mais importante. E não você tentar quebrar com um dos pilares mais importantes que a espécie humana conseguiu criar e que talvez seja o único que pode salvar a gente do obscurantismo e da escuridão completa que assola a nossa sociedade, que está cada vez mais ignorante cientificamente e, pelo visto, está piorando. Não vamos ficar achando que negação da ciência vem só de determinado grupinho ou vem só de determinado lado político, alguma coisa assim, tá? Negação da ciência vem de todos os lados e, em todos os casos, é gravíssimo, porque geralmente implica em algum fanatismo ou em algum tipo de teoria da conspiração que são extremamente prejudiciais para mim, para você e para a sociedade como um todo. Beleza? Vamos pensar direito em quem a gente vai votar agora nessas eleições, pro legislativo principalmente, pra gente não colocar mais pessoas completamente ignorantes em ciência lá no legislativo. É isso aí, obrigado por vocês. Todos os links aqui embaixo na descrição para comprar livro, para ver vídeo, etc e tal. Um abraço para vocês, até a próxima e falou!